Teorema de Tales, amiguinho. Vamos ver o que é isso então. Aqui nós temos três retas paralelas. A reta R, a reta S e a reta T. A gente chama isso, né, de feixe de retas paralelas. Então esse teorema que eu vou mostrar para você, ele refere-se a um feixe de retas paralelas. Aqui nós temos duas retas transversais. Essas em azul são chamadas de retas transversais. Diz o teorema de Tales que duas retas transversais, quando estão num feixe de retas paralelas, determinam segmentos proporcionais. Ah, não entendi, professor. É assim, amiguinho, ó. Se essa medida aqui, ó, foi indicada pela letra A e essa aqui, ó, pela letra B, a medida daqui até aqui, tá? A, daqui até aqui, B. Essa aqui foi indicada pela letra C, daqui até aqui, e essa aqui pela letra D, né? Isso que eu vou falar só vale se essas retas R, S e T forem paralelas, senão não. Diz o teorema de Tales que A dividido por B, aí ó, é igual a C dividido por D. Então se você tiver três medidas e precisar de uma quarta, por exemplo, né, precisar do D, você pode usar essa relação aqui para encontrar a medida que está faltando, tá ok? Então esse é o teorema de Tales. Outra coisa, não importa a inclinação dessas retas transversais. Se ela estiver mais inclinada, menos inclinada, se tiverem as duas inclinadas para o mesmo lado, quer dizer nada. Esse dividido por esse dá a mesma medida que esse dividido por esse. Ok, amiguinho? Dá o mesmo valor. E também dá para fazer uma adaptação interessante que alguns exercícios utilizam, né? É uma propriedade das proporções. Ó, eu vou chamar essa medida inteira aqui, ó. Essa aqui, ó. Daqui até aqui eu vou chamar de X. E esse pedacinho aqui de cima eu vou chamar de A, né? Essa medida inteira aqui, ó. Daqui até aqui eu vou chamar de Y. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de B. Ok, amiguinho? Então aqui nós também temos três retas paralelas e as duas transversais. Posso adaptar o teorema e fazer a seguinte relação. A medida inteira daqui até aqui, que é o X, dividido pelo A, que é essa ali, é igual à medida inteira aqui, que é o Y, dividido pelo valor de B. Né? Bastante utilizado nos exercícios essa ideia. A mesma coisa, por exemplo, se eu tiver essa medida aqui, que eu vou chamar de C. Ó, chamar de C, aqui embaixo. E aqui de D. Né? X, que é a medida inteira, dividido pelo C. Olha lá, ó. É igual a Y, que é a medida inteira, dividido pelo D. E aqui nós podemos até perceber que o X é o A mais o C, né, amiguinho? Então, eu posso adaptar o teorema de Tales a essa situação aqui também, tá? Sabendo que as retas R, S e T são paralelas, determine o valor de X no desenho abaixo. Então, amiguinho, daqui até aqui nós temos 4, daqui até aqui nós temos 6. Aqui nós temos 3 e aqui nós temos a medida X. Então eu vou usar o teorema de Tales, que diz o seguinte, né? O 4 dividido pelo 6 é igual ao 3 dividido pelo X. Certo, amiguinho? Vamos lá então, ó. 4 sobre 6 é igual ao 3 dividido pelo X. Ah, como é que eu resolvo isso agora, professor? Multiplica cruzado aqui, né, amiguinho? Ó, assim, ó. Aqui e aqui. Então, 4 vezes X é igual a 6 vezes 3. Tá? 6 vezes 3 é 18. Então, 4x é igual a 18. Passa o 4 dividindo, né? Ele está multiplicando. X é igual a 18 quartos. Dá para simplificar isso aqui por 2, né? Dá para dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. X é igual a 9 meios. Né, amiguinho? 9 meios de centímetros, né? Ou, se você preferir, dividir o 9 pelo 2, né? Eu poderia dizer que X é igual a 4,5 centímetros. Ok, amiguinho? Então esse é o nosso querido teorema de Tales, tá? Sabendo que as retas R, S e T são paralelas, então, novamente, essa paralela com essa e paralela com essa, né? Determina os valores de X e Y no desenho abaixo. Pois é, amiguinho.
Perceba, a gente vai utilizar o teorema de Tales de novo, né? Mas o que acontece é o seguinte, ele deu a medida completa aqui, o total, ó, que é 12, né? Daqui até aqui. Então eu vou precisar dessa medida inteira aqui também, ó, tá? Bom, como aqui é 5 e aqui é 10, a medida inteira ali vai ser 15 centímetros, certo? Bom, o que diz a regra que a gente viu? 15, que é a medida total aqui, dividido pelo 5, é igual a 12, que é a medida total aqui, dividido pelo x, certo? Então vamos colocar isso aqui. 15 dividido por 5 é igual a 12 dividido por x. Multiplica cruzado aqui agora, né? Em diagonal. 15 vezes x é igual a 5 vezes 12. Então, 15 vezes x, 5 vezes 12 é 60, tá? Passa o 15 dividindo, x é igual a 60 dividido por 15. E 60 dividido por 15, amiguinho, é 4, né? Então a medida x que está sendo solicitada ali, ela vale 4 centímetros, tá? Agora vamos calcular a medida y. Tem dois procedimentos que eu posso utilizar. Olha só, uma ideia, né? Bom, se o x é 4, pensa na ideia, amiguinho, ó, 4 aqui, né? Daqui até aqui não é 12? Então esse outro pedacinho é 8, né? Eu poderia concluir isso na hora, que o y vale 8. Mas não, eu vou fazer isso pelo teorema de Tales também, tá? E diz o seguinte, 15 dividido pelo 10, a medida total dividido por esse segmento aqui, é igual a 12, que é a medida total ali dividido pelo y. Ó, 15 dividido por 10 é igual a 12 dividido por y. Tá bom? Então multiplica cruzado também. Ó, 15 vezes y igual a 10 vezes 12. 15y é igual a 120, né? 10 vezes 12 é 120. O y é igual a 120 dividido por 15. 120 dividido por 15, amiguinho, 8, como a gente já tinha concluído inicialmente, né? Então, a resposta para essa questão é x é 4 centímetros e a medida y é 8 centímetros. E aí, como eu falei, 4 mais 8, fecha o 12 que está ali. Sabendo que o segmento DE, do triângulo abaixo, DE é esse segmento aqui, ó, tá? É paralelo ao lado AC, paralelo a esse lado aqui, ó. Calcule o valor de x. Então aqui nós temos um caso onde que o teorema de Tales pode ser aplicado no triângulo. Como, professor? Já te explico um pouquinho melhor, tá? Basta eu prolongar esse segmento aqui, ó. Você vai entender. E eu vou traçar mais uma reta aqui em cima, ó, paralela a essas duas, tá? Tá aqui, ó. Aqui nós temos um feixe de retas paralelas, ou não é? Ó, esse é paralelo com esse, eu fiz mais uma paralela em cima. Então, o teorema de Tales é perfeitamente possível de ser aplicado aqui, ó. O que diz ele? X dividido pelo 5, ó, 3 retas paralelas, e essas aqui, ó, são duas transversais. Ó, x dividido pelo 5 é igual a 8 dividido pelo 10. Viu, amiguinho? Tá aí, ó. 8 sobre 10. Multiplicar cruzado, então, né? Ó, 10x é igual a 5 vezes 8. Então, 5 vezes 8 é 40, então 10x é igual a 40. Passa o 10 dividindo, né? Ele está multiplicando. Então, x é 40 dividido por 10. X passa a ser quanto? 4 centímetros. Interessante, né? Teorema da bissetriz interna. Amiguinho, o que é a bissetriz interna? A bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo em duas partes congruentes. Divide o ângulo ao meio, digamos assim, né? A ideia que eu vou te mostrar agora, ela tem como ponto de partida o teorema de Tales. Eu não vou fazer a dedução de fórmula aqui, até porque tem muita gente que não tem interesse em saber esse tipo de coisa. Mas essas deduções, né, a origem dessas fórmulas que eu apresento aqui, elas estarão presentes em uma aulinha especial do site, que é uma aulinha chamada Deduções de Fórmulas. Tá? Logo, essa aulinha vai estar disponível para você. Então vamos lá. O que diz o teorema da bissetriz interna?
O teorema da bissetriz interna diz o seguinte, presta atenção. Se essa medida daqui até aqui eu chamar de A, né? E essa medida daqui até aqui, ó, eu chamar ela de B, essa aqui eu chamar de C, e essa daqui até aqui eu chamar de D, eu tenho a seguinte relação que pode ser utilizada. A medida A dividido pela medida B é igual ao valor da medida C pela medida D. Ou seja, os segmentos formados no lado oposto ao ângulo, né, são proporcionais aos lados que formam o ângulo. Ok? É isso o teorema da bissetriz interna. Essa medida dividida por essa gera o mesmo valor que essa medida dividida por essa. Isso só pode ser utilizado se tivermos aqui a bissetriz interna do triângulo, tá? Se for a bissetriz. Se for outro segmento, aí não pode ser utilizada essa ideia, tá? Sabendo que o segmento CD do triângulo abaixo é uma bissetriz interna, determine o valor de x. Então ele está falando que esse segmento aqui, ó, CD, é uma bissetriz interna. Se é uma bissetriz, ele divide esse ângulo aqui em dois ângulos congruentes, em duas partes congruentes, né? E o que é que diz o teorema da bissetriz interna, amiguinho? Que o 5 dividido pelo x, né? É isso? Ó, 5 sobre x é igual a 8 dividido por 6, não é verdade? Tá, agora multiplica cruzado aqui, né? Ó, 8x é igual a 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, né? Então, 8x é igual a 30. Quanto que vai ser o x, amiguinho? Continuando aqui, ó. X vai ser 30 dividido por 8. Dá para simplificar isso aqui por 2, né? Dividir em cima e embaixo por 2. X é igual a 15 dividido por 4. Então eu posso entender o x como sendo 15 quartos de centímetros. Ou, se eu quiser dividir o 15 por 4, para ficar mais bonitinho, né? Pode fazer a continha, amiguinho. 15 dividido por 4 vai dar 3,75 centímetros. Como você preferir a resposta, tá? Uma vez que nós vimos o teorema da bissetriz, né? É muito importante que nós tenhamos noção de uma relação importante existente também nas medianas. Que é a seguinte. Aí você vai dizer, não lembro o que é mediana, professor. Mediana é um segmento que parte do vértice, né? E atinge o ponto médio do lado oposto a ele, né? Essa medida tem que ser a mesma que essa. O ponto de intersecção das três medianas e o triângulo é chamado de quê? Baricentro ou ponto G. Aí que eu quero chegar. Esse é o baricentro, né? Amiguinho, o baricentro determina na mediana dois segmentos aonde que um tem o dobro da medida do outro. Eu não entendi, professor. Se esse segmentozinho daqui até aqui eu chamar de x, o segmento que vai do baricentro até no vértice é o dobro, ou seja, 2x. Esta medida aqui é o dobro dessa. A outra mediana, a mesma coisa, amiguinho. Se eu chamar essa medida aqui, ó, de y, o segmento que parte do vértice até o baricentro é o dobro daquela medida ali, ou seja, 2y. Se eu chamar esse pedacinho aqui de z, esse segmento aqui é o dobro daquele. Isso ocorre com as medianas. Entende, amiguinho? O segmento do vértice até o baricentro é o dobro do outro segmento formado. Encontre o valor da distância GD, de G até D, no triângulo abaixo, sabendo que a mediana AD, né, possui 30 centímetros de comprimento e que o ponto G é o baricentro do triângulo. Então, amiguinho, ele está dizendo, né, que a mediana AD, do A até no D aqui, ó, possui 30 centímetros de comprimento. Nós sabemos, né, que essa mediana ela é dividida, né, pelo baricentro em dois segmentos, onde que um tem o dobro da medida do outro. Então, se esse pedacinho aqui eu chamar de x, esse aqui eu vou chamar de 2x, não é isso? E ele fala que o comprimento de A até D é 30 centímetros. Então eu posso afirmar que 2x mais esse x aqui equivale a 30 centímetros, não é verdade?
Então 2x mais x é igual a 30 centímetros. 2x mais x, 3x, é igual a 30. Passa o 3 dividindo. X é 30 dividido por 3. E x passa a ser o quê? 10 centímetros. O que ele está me pedindo, amiguinho? A distância de G até D. Ele está pedindo exatamente a medida do x. Então a resposta para essa questão, né? A distância GD é igual a 10 centímetros.